que a gente, no menu para hoje, nós temos contemplação. Só que para chegar na contemplação, a gente vai ter que dar uma voltinha boa ainda. Né? A gente já tem quantas horas que a gente tem aqui? Pelo menos, já tem umas 6 horas já de curso, não foi não? Não sei quanto é que tem de DVD, mas a gente já faz 6 horas que nós estamos pelejando, ainda não chegamos lá. E hoje a gente ainda vai brigar um pouquinho até chegar lá. Mas hoje o centro, o objetivo hoje, é a gente entrar um pouco e descobrir o que danada é a contemplação. Para isso a gente vai ter, vou começar fazendo uma revisãozinha, eu estou vendo que tem gente aqui que não pegou as outras, então vou ter que dar uma geral, muito geral mesmo, porque é impossível dar 6 horas e 10 minutos. Depois que a gente fizer a revisão, nós vamos entrar na diferença de gosto e consolação para Santa Teresa. Aí, lógico, gosto e consolação depende da tradução, inclusive, que você tem do livro do Castelo Interior, que pode ser ternuras e consolações, ou ternuras e gostos, e por aí vai. O importante é saber de onde é que vem um, de onde é que vem o outro, como é que a gente se comporta com um, como é que a gente se comporta com o outro. Isso é super tranquilo. E aí a gente vai entrar na contemplação propriamente dita, né? Um pouquinho de como se comportar também com os gostos e as consolações. Aí a gente vai entrar na contemplação propriamente dita, o que é a contemplação. E como é que Santa Teresa vê a contemplação, como é que São João da Cruz vê a contemplação. Assim, a contemplação, quando eu digo assim, o início da vida contemplativa. Nós estamos aqui nas quartas moradas, certo? Se lembra daquele esqueminha que eu fiz? Nós estamos no meio do caminho entre meditação e contemplação. A gente está na passagem, e essa passagem é super difícil. Então, formadores pessoais, fiquem muito atentos, porque essa passagem da meditação para a contemplação é super complicada. Para nós, imagina, para a gente orientar o formando. Então, essa passagemzinha aqui a gente vai precisar trabalhar. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, façam perguntas, porque a hora é agora. E aí, para a quarta-feira, que vai ser a última, a gente vai falar, porque vocês sabem que a partir de então vai ser a formação para a consagração perpétua. Então, quarta-feira que vem vai ser a última. Eu vou falar, a gente vai querer aprofundar um pouco mais sobre noite escura, que não é ficar preso dentro de um quarto durante 6 meses. Nossa, não me lembro nem quanto tempo foi, se não está ficou preso dentro do quarto. Não é isso noite escura. Embora ele tenha escrito com a noite escura lá. Entendido? Preparados? Se você acha que você vai dormir, peça para o seu irmão que está do lado de cutucar, porque é muito importante o que a gente vai fazer aqui, certo? Vamos lá. Revisão. A gente já viu, primeira coisa, a gente tinha visto aquele desenhozinho de Deus no centro da alma, né? Da parte sensível, do espírito, no caso, do nosso corpo, que é o sensível. A gente vê o nosso intelecto, no caso, a mente dentro, e lá, aqui a nossa alma, e no mais profundo da nossa alma, Deus. Que o nosso caminho de oração, a gente tem que saber que é esse caminho que vai para dentro. Então, nossos sentidos Deus começa a nos pegar pelos nossos sentidos. Batismo do Espírito Santo vem óbvio, todo mundo chora. É aquela brincadeira, chorou é porque Deus fez, né? Se não chorou, Deus não fez, como assim? Então, assim, se chorou, Deus fez. No batismo do Espírito Santo, na efusão, é muito comum a gente ver isso aqui. A gente brinca na comunidade muito, o pessoal que trabalha com o seminário de vida do Espírito Santo. Mas é óbvio, Deus vai nos pegar aqui. Por quê? Porque o nosso olhar está voltado para fora. Só que à medida que a gente vai rezando, a gente tende a voltar o nosso olhar para dentro, porque Deus está no centro da alma. Aqui eu queria fazer um breve comentário. Não é orientação para a comunidade, como diz São Paulo, que não é Deus, sou eu. Eu acho que é um gesto até, eu tenho medo de dizer essa palavra antilitúrgico, porque antilitúrgico é matar o padre, né? Antilitúrgico é um negócio muito mais grave do que o que eu estou dizendo. Mas para mim não faz sentido um gesto que a gente está muito acostumado a fazer no Shalom, termina a oração, aí como o povo é para ação de graças, e a pessoa que está lá na oração de graças, não vamos levantar os nossos braços, mas Deus não está bem aqui. Assim, para mim é contraditório esse movimento. Quando a gente levanta os braços na oração, a gente tem a tendência de sair de si, assim, eu entendo esse movimento, mas a gente acabou de comungar. Santa Teresa ela vai dizer, eu entro junto com ele, né? Então, assim, na minha cabeça, aí eu estou dizendo, para mim, eu tenho muita dificuldade de levantar o braço na oração de graça.
Deus está aí e te chama, eu lembro sempre dessa passagem, Deus está aí e te chama. Enfim, então, aqui a gente seguiu esse caminho aqui, a gente está lembrando sempre que a gente está nesse caminho, dos sentidos para Deus, da razão, do raciocínio para a intuição, certo? Voltando aqui que a gente falou sobre raciocínio e intuição, uma coisa é o raciocínio que eu vou, através da minha meditação, eu vou parar e dizer, por exemplo, Deus, deixa eu ver aqui uma coisa. Jesus foi lá no Evangelho, multiplicou os pães, depois ele tem o discurso do pão da vida, ele é o pão da vida, Jesus que nos dá a si mesmo, então a Eucaristia é Jesus, e assim eu vou fazendo um raciocínio acerca da relação entre Jesus e o pão da vida, a Eucaristia como Jesus, e aí eu tenho uma brilhante ideia, e é muito bom, e graças a essa ideia eu vou conseguir viver, graças a Deus, muito bem a minha missa cotidiana. Isso é meditação, raciocínio. Outra coisa é a intuição, que Deus vai começando a nos dar a partir do momento que a gente vai começando a entrar. Você lembra que a revelação de Deus também é de dentro para fora. Então, com a intuição, o que vai acontecer? Vai me vir um entendimento do que é a Eucaristia, que vai além do que aquilo que eu consigo explicar. De repente eu sei o que é a Eucaristia. E por mais que eu tenha que explicar, eu não vou conseguir explicar, porque me foi dado de dentro, né? Aquilo que, se lembra que eu expliquei sobre a emoção, né? As emoções do Espírito Santo. Deus nos dá uma emoção e a gente tem que fazer um trabalho de interpretar essa emoção para poder proclamar. Mais ou menos aqui, só que aqui num grau um pouco mais elevado. À medida que a gente vai nos aprofundando da oração, Deus vai nos dando entendimentos cada vez mais profundos. Mas, como eu já estava dizendo, o objetivo da nossa oração não é ter entendimentos mais profundos. O objetivo da nossa oração não é ser consolado por Deus. O objetivo da nossa oração não é nem ser transformado por Deus, embora isso seja uma consequência normal e natural da nossa oração. Nós rezamos para amar a Deus e só por isso. Se eu não vou para a minha oração para amar a Deus, tem alguma coisa errada. Por que eu estou dizendo isso? Porque tanto São João da Cruz como Santa Teresa d'Ávila, o que eles mais fazem quando eles vão falar aos iniciantes é isso. Santa Teresa é muito clara quando ela diz: eu tenho que ir para a minha oração para ajudar a Jesus a carregar a sua cruz. Se eu for para a minha oração procurando qualquer outra coisa a não ser amar a Deus, eu corro um grande risco de me decepcionar. Porque, como a gente vai falar daqui a pouco, vai chegar uma hora que o gosto vai acabar. E que nem sempre vai ter consolação. Mas mesmo assim eu vou ter a Deus, eu vou ter a chance de amar a Deus. Vocês estão seguindo o raciocínio, né? O pessoal que já teve nas outras fica mais fácil de entender. Quem está chegando agora vai precisar raciocinar aqui um pouquinho mais, certo? Então a gente viu aqui esse movimento. A gente falou da receita de bolo, que é para quem está meditando. Parar, escolher um tema antes, pegar a palavra de Deus, fazer um esforço, refletir sobre aquilo, se colocar diante de Jesus. E diante de Jesus eu vou buscar, como disse Santa Teresa, me emendar. E aí acabou esse negócio, volta para o começo de novo. Pega uma passagem, continua. Com mais um exemplo do Padre Maria Eugênio, que me consolou bastante, assim, o Padre Maria Eugênio ele dava uma dica para contemplada assim, para essa meditação, ele disse assim: pegue um salmo e aí vai andar no meio dos matos. Lá em Penasco, lá na Nota de lá onde a gente estava, que era onde ele rezava também, assim, que da leitura respira uma água de santidade, e ele dizia assim: vai rezar no meio dos matos, pega um salmo e vai rezar. Aí você vai andando e você vai meditando naquele salmo. Quando você vê que seu coração está preso, você para um pouquinho, reza um pouquinho, você medita ali, você vê que foi, abre o olho um pouquinho, medita um pedacinho do salmo, depois você para um pouquinho, reza um pouquinho. 550 km dizer a propaganda da Vale. E aí você vai, na meditação, você vai ajudando, com a ajuda da sua inteligência, trazendo para você, trazendo Jesus para a sua presença. E quando você traz Jesus para a sua presença, é impossível não se converter. E aí a gente parou aqui, né, na meditação. Não foi isso? A gente parou na meditação. Então voltando aqui para a meditação.
Quando a gente vai meditar, por que eu estou repetindo assim, estou batendo bem muito nessa tecla? Porque daqui a pouco a gente vai ver que, embora a meditação seja um esforço muito grande, ela ajuda bastante a parte seguinte, que ela não vai ter, que o esforço vai ser outro, mas não mais um esforço intelectual, não mais um esforço meu, mas um esforço de vontade. Eu preciso parar a minha vontade, submeter a minha vontade àquilo que Deus quer fazer na minha oração. Então, nós falamos também, ninguém me lembrou disso, nós falamos das distrações, né? Das distrações voluntárias, das distrações involuntárias, daquilo que vem de dentro, daquilo que vem de fora, como é que a gente lidar com isso. Eu abordei essa parte da distração. Quem for pegar Eu Quero Ver Deus do Padre Maria Eugênio, vai ver que eu peguei uma abordagem completamente diferente da que está no livro. São duas abordagens que se complementam. O Padre Maria Eugênio vai falar do demônio também, como fonte de distração. Eu não quis falar dele, porque eu acho que assim, muito poucas, assim, no concreto da vida, assim, muito poucas ocasiões a gente vê fruto do demônio. Boa parte é fruto da nossa fraqueza mesmo. Ou então da nossa mente que é dispersa. Então, nisso, o que a gente faz? Lidando com as distrações, a gente vai fortalecendo a nossa vontade de estar diante de Deus, e a minha vontade cada vez mais fortalecida, eu vou poder viver essas virtudes fora. Você lembra que o desenho foi até desse lado de cá do quadro, que eu desenhei o poço, a gente tirou a água, botava a água aqui. Aguava as virtudes. Então, na minha oração, eu vou manter a fonte da graça jorrando para aguar as virtudes que eu vou viver durante todo o meu dia. Então, é na oração que eu vou dizer assim: Jesus é o santo, o paciente. Eu sou manso e humilde de coração. E eu vou lá, rezo com Jesus manso e humilde de coração, trago Jesus manso e humilde de coração para a minha vida, para que quando eu sair da oração eu consiga viver a virtude da mansidão. Certo? Isso tudo são forças da nossa vontade. Só que o que acontece? Nesse processo de você cavar, tirar a água do poço, aguar as virtudes, nesse processo de ida e de volta, vão ter consolações, vão ter coisas boas na oração. Eu não quis falar até agora, porque acho que agora eu não tenho que falar. Vai ser bom rezar. Principalmente quando a gente está começando, depois da efusão do Espírito Santo, nos nossos tempos de grupo de oração. Às vezes isso dura durante o nosso contato, às vezes vai até o noviciado. Tem para muita gente, aí da comunidade de vida vai muito, né? Mas assim, a gente vai rezando e aí vai sendo bom. A gente parece não vê a hora de voltar para rezar, porque a gente fecha os olhos, Deus faz e a gente chora e aquela coisa toda. Santa Teresa da Mão vai falar de chorar na oração. E aí a gente chora e aquilo tudo é muito bom. E a gente vai vivendo como se aquilo fosse uma coisa normal. E a gente vai achando o que tem na nossa cabeça. Como a gente escuta falar que Santa Teresa tinha êxtase e arrebatamentos para sair, eu voando depois um pouco galo, a gente escuta que Santa Teresa tinha aquelas coisas extraordinárias todinho. E a gente não começa na nossa oração, a gente tem coisas muito fortes. O próprio batismo do Espírito Santo já é uma experiência muito forte. A gente sente coisas realmente muito fortes, assim, graças poderosas na nossa oração pessoal e na nossa oração comunitária. O que a gente acha? A gente acha que aquilo vai tender a ficar exponencial e aquilo vai crescer cada vez mais até o ponto de que eu vou entrar na minha oração e a minha oração vai terminar e eu vou lá no teto e a gente tem a impressão que a nossa oração vai ser cada vez mais sentimento, que o nosso sentimento vai ser cada vez mais forte e quanto mais a gente rezar e quanto mais profunda for a nossa oração, mais poderosas vão ser as manifestações de Deus na nossa vida. Só que o que acontece? Na prática é exatamente o contrário. Quanto mais a gente reza, menos a gente sente Deus. Estou mentindo? Por que isso acontece? Por aquilo que eu já expliquei. Deus está tirando a gente daqui e botando aqui. Deus está tirando a gente dos nossos sentimentos e jogando lá nele, que vai sair cada vez mais fora dos nossos sentimentos, que eu digo que nos sentidos, tá? Olfato, paladar, e também os cabelos arrepiados, o coração batendo mais forte e tudo mais. Deus vai nos colocando, Deus vai nos dando revelações de quem Ele é, Ele mesmo. E nós vamos tendo discernimentos e sabedorias e inspirações e até, como eu disse, como é que é? Assim, inspirações mesmo, mas não é inspiração, são revelações dele mesmo. E aí a gente não precisa necessariamente sentir um amor muito forte para a gente ter um entendimento profundo de quem Deus é.
interessante? Todo mundo aqui teve a experiência já de digitar um texto no Word, pelo menos vi alguém digitando no Word, no computador. Você vai escrevendo, como ele tem um corretor automático, quando você escreve uma palavra errada, aparece que está sublinhado assim, vermelhinho, né? A palavra está errada. Você pode nem ter percebido que a palavra estava errada, mas só que aquele amigo só está errado. Aí você vai olhar melhor e você descobrir, isso faltou um R, ou sei lá. Eu gosto de comparar isso com o professor meu de dogmática que falou isso, eu achei isso o máximo. Porque realmente, quando a gente está com intimidade, quando a gente está entrando na vida de intimidade com Deus, a gente começa a entender a Deus de forma que não é racional, mas ela é intuitiva. Então, quando alguém diz uma coisa de Deus que não é muito de Deus, a gente imediatamente aparece aquele risquinho embaixo, você diz, não. Eu não sei porquê não, mas eu acho que isso aí não está certo não. Eu não sei exatamente teologicamente porquê que, rapaz, isso aí não cheira bem não. Não sei se vocês já tiveram isso, mas acontece, se a gente vai tendo uma intuição de Deus que vai além do simplesmente do que foi o fruto de um raciocínio que a gente teve de Deus, numa aula de FP ou de uma aula de teologia. A gente tem aquela coisa. Por quê? Porque a inteligência de Deus, digamos assim, ela está vindo aqui, de dentro para fora. E ela não passa mais pela razão. Pela razão que eu digo assim, pelo racional meditativo. Certo? Então, voltando aqui para o gosto e a consolação. Essa diferença dos gostos e da consolação, vocês vão achar nas quartas moradas. Castelo Interior, quartas moradas. Eu acho que é logo no primeiro capítulo, não me lembro. Se não me engano, é logo no primeiro capítulo. Deixa eu olhar aqui, vou deixar marcado. No capítulo 1 ela já fala. Diferença, está aqui, nessa tradução ele diz, entre ternuras na oração e gosto. Como é que Santa Teresa vai descrever essas diferenças? Ela vai dizer o seguinte: essa água, ela faz a comparação da água também, que são as lágrimas nesse caso. A gente chora na oração por dois motivos, duas maneiras. Parece que eu estou dando a receita de como chorar na oração, mas não é assim, vamos lá. A gente chora na oração com duas formas diferentes. Primeira forma de chorar na oração. Entenda, chorar na oração é ter alguma consolação, ter algum gosto, sentir alguma coisa. Primeira forma é a meditação. Eu vou pegar Jesus é onde? Eu vou contemplar Jesus no Horto das Oliveiras. E aí eu olho para Jesus no Horto das Oliveiras, eu vejo o quanto ele está sofrendo, eu medito sobre o suor de sangue, eu entro no Espírito, digamos assim, eu entro em Jesus naquela hora, a agonia profunda que Jesus sentia naquela hora, e naquele momento assim, porque eu estou pensando em Jesus, aquilo gera em mim uma comoção muito grande. Isso não é ruim, entende? Assim, eu não estou forçando o Espírito Santo nem nada, eu estou meditando, eu estou fazendo com que o meu coração finalmente entenda o sofrimento que Jesus passou naquela hora. Isso não é ruim, isso é ótimo. E por isso, muito provavelmente, se eu for uma pessoa muito sensível como era Santa Teresa, eu vou chorar. Porque eu não vou aguentar olhar Jesus sofrendo daquele jeito e ficar imparcial. É importante e é bom e tem que chorar toda vez que eu for rezar? Não. Mas vocês estão entendendo qual é o espírito da coisa? Graças a por exemplo, uma outra coisa que não necessariamente é chorar. Rezando com a passagem de Jesus dormindo no barco. A gente tem que lembrar que Jesus tinha passado quase 24 horas sem parar ali, curando milagre, rezando. Ele tinha feito vigília na noite anterior, ele estava rezando, não sei o que, faz uma confusão aí, cura, não sei das quantas, e multiplica pão, se não me engano, falar para multiplicar dos pães. Tem aquela confusão toda, e Jesus está na barca, o povo estava acabado, morto de cansado, dormiu. Tempestade, não devia ser uma tempestadezinha muito fraca, não. Porque a gente tem que lembrar que pelo menos Pedro, Tiago e João eram três pescadores experientes, que já tinham passado por muita tempestade na vida, porque São Pedro não era novinho. Então, para estar todo mundo em pânico, gritando, meu Deus, nós vamos afundar, eu devia estar um negócio assim, desesperador. Acorda, não acorda, vamos acordar Jesus. Eu vou dizer como é que eu meditei sobre essa passagem. Jesus, pelo amor de Deus, nós vamos morrer, nós vamos se afogar, isso, a água no meio do mundo. Não sei como é que ele conseguiu dormir, porque ele está acabado de cansar. E
água no meio do mundo, Jesus vai morrer. Aí Jesus fala assim: e aí? Vai virar a barca, vai virar a barca. Ei, ô, silêncio, vai dormir, rapaz. Cadê a fé de vocês? Tem fé, não é? Virou para o lado e dormiu de novo. E nesse silêncio, cala. Ele disse para o vento e para o mar fazer silêncio calar, para o vento e o mar se calar, ele se deitou e dormiu de novo. E os discípulos diziam entre eles: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Para mim, assim, essa meditação, assim, de parar de ler 10 vezes, ela é divina, é importante para você vai ler, você lê 10 vezes, até que você entenda aquilo que está dizendo mesmo a minha passagem. Quando você olha, pelo menos para mim, a minha contemplação nesse dia, quando eu li essa passagem, foi: quem é esse? E aquilo dá um temor de Deus. Não necessariamente a choro, nossa, mas você entende aqui que é um negócio assim que Deus é Deus. E aí você tem aquele momento que você não faz nada, assim, você está diante de Deus. Isso não foi, entendam, foi uma ação mais fruto do meu me empenhar diante da passagem para colher aquilo que a passagem tem de dar, do que simplesmente uma ação pura do Espírito Santo. O Espírito Santo me ajudou? Me ajudou. A gente não faz nada sem o Espírito, né? Mas é um fruto, a Léxio Divina nesse caso, é fruto da nossa meditação, é fruto do nosso entendimento. Essa é uma maneira. Isso é o que Santa Teresa vai dizer: a água vem por meio de aqueduto de muito longe, fazendo muito barulho, até que ele chega e se derrama lá em nós. Por que ela vem por meio de aquedutos e muitos artifícios? Porque a gente vai fazer um esforço para parar, para meditar, para rezar. Então, assim, dica de meditação, Léxio Divina, tem que colocar. E qual é a outra maneira? A outra maneira é quando Deus ele toma de vez a oração e a gente não precisa fazer nada para ele se apresentar. Pode acontecer, é da gente simplesmente fazer o sinal da cruz e Deus cair sobre nós. Deus simplesmente se apresenta. Quando a gente cair sobre nós, eu não sei como é que eu vou explicar isso. A partir daqui está difícil, a partir daqui é a ação de Deus. Me desculpe, me dispensei. Vamos lá. Deus, ele faz, ele se apresenta, ele age, ele nos toca sem que a gente precise fazer nada. Sem que haja um esforço muito grande da nossa parte. Como é que acontece isso? Pode ser de uma forma poderosa, assim, imediata, que acontece, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vale Deus. E pronto. E Deus está ali, Deus se apresenta. A gente sente uma paz muito profunda que nos preenche e a gente não consegue. Aí eu vou falar aqui, só quem viveu isso sabe. Não adianta estar falando muita coisa não. Mas às vezes acontece, tipo, por exemplo, você pegar diante de um ícone da Santíssima Trindade, você pega o ícone da Santíssima Trindade e você se perde no olhar do Pai e do Filho. Você não teve, assim, não fez força simplesmente. Ao olhar, ao contemplar o ícone, Deus pegou e te colocou ali dentro. Nessa hora, é que eu vou dizer aqui, prestem atenção para vocês ajudarem os formandos de vocês. Isso ajuda a vocês mesmos. Nessa parte, vai ter momentos que vai precisar um grande esforço para a gente meditar. Vai ter momentos que a gente não pode fazer nada e deixar Deus fazer. Tem que se submeter à graça de Deus. Mas é muito difícil, especialmente quando a gente está nessa transição das quartas moradas, que ora é gosto, ora é consolação, ora a gente faz pela nossa força, ora Deus faz por Ele mesmo porque Ele quer. É importante a gente não parar. Por exemplo, Deus na minha oração pessoal de hoje de manhã, Ele me pegou de jeito, Ele me deu uma oração que eu não conseguia fazer nada, eu simplesmente chego na presença de Deus, eu não conseguia rezar, não conseguia falar, não conseguia nem cantar, não conseguia fazer nada, porque Deus estava ali. Deus estava ali. E aí, no dia seguinte,
tive, eu vou querer ter o mesmo sentimento que eu tive hoje. Amanhã eu vou chegar e dizer, aí eu vou ficar bem paradinho para Deus fazer a mesma coisa que Ele fez ontem. Aí nada acontece. Aí você fica lá, nem respira, nem respira para ver se... E não dá certo. Por que não dá certo? Porque é Deus. Não sou eu, não é pela minha própria força que eu vou sentir a presença de Deus. Não é pela minha própria força que Deus vai tomar a minha oração e fazer dela o que Ele quiser. Então, aqui é que vai precisar ter uma grande sabedoria de quando é que eu preciso simplesmente parar e deixar Deus fazer e quando é que eu vou precisar tomar a minha força, assim, tomar para tirar da minha própria iniciativa a água do poço. Tem uma receita de bolo? Não. Sinto muito, dessa vez não tem. Mas a gente vai precisar ter simplesmente a sabedoria, eu acho que simplesmente uma certa sagacidade, assim, de perceber que se Deus não está fazendo, então eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Assim, isso vai ficar um pouquinho mais complicado depois. Mas ao mesmo tempo, se Deus está fazendo, eu preciso aprender a me calar. Por quê? Porque, como eu disse, eu tive ontem, eu rezei aquela leção divina de quem é esse Deus, né? De quem é esse até o vento e o mar obedece. Meu Deus, quem é esse até o vento? Aí, hoje, Deus, antes quando eu peguei a Bíblia já, Deus já está me pegando, já está me atraindo para outra coisa. E às vezes aqui a fruta da oração de ontem, eu estou aqui. Aí porque eu gostei muito, eu fico querendo voltar naquela passagem, eu fico querendo ler, eu quero cantar. E eu acabo atrapalhando a ação de Deus pelo desejo meu de agir muito na minha oração, de tomar a minha própria iniciativa. Eu acabo me dispersando e acabo não deixando Deus agir na minha vida. Então, vai precisar de uma sabedoria e essa fase, ela não é rápida não, gente. Assim, a pessoa demora muito tempo nisso, nesse choque não morre. E qual é o grande perigo? O grande perigo é os dois extremos. Primeiro grande perigo é eu sempre, todo dia, querer ir para a minha oração e ser muito ativo. Todo dia eu chego na minha oração, já escolho as músicas do cantar que eu vou cantar, já escolho qual é a passagem bíblica, já escolho qual é o que, vou para a minha oração, todo armado. E eu acabo não dando espaço na minha oração para Deus fazer. Eu acabo não dando espaço para as moções do Espírito Santo que vão me conduzir a rezar do jeito que Ele quer e não do jeito que eu planejei. E o outro grande risco é eu não preparar nada, no sentido assim, não me armar, digamos assim, não ter nenhuma passagem bíblica ou pelo menos uma música, algo que me inspire o amor a Deus, e eu fique 2 horas na oração, ou 1 hora de oração pessoal, no caso, porque o Bíblia tem que fazer alguma coisa, e eu fique lá 1 hora, parado, com o braço cruzado, esperando Deus fazer alguma coisa, eu não faço nada, eu também saio daqui do jeito que eu entrei. Então, tanto um extremo como o outro, eles são perigosos. E o justo meio vai precisar ser encontrado assim, por cada um. O Padre Maria Eugênia ele vai dar um exemplo muito legal sobre isso. Ele dá um exemplo muito bom sobre isso. Quando a gente olha para uma paisagem, quando a gente olha para o horizonte, dependendo do horizonte que a gente está olhando, vai ser uma cor que vai prevalecer. Por exemplo, se eu estou olhando de cima do monte para uma floresta, vai ser o verde que vai prevalecer. Se eu estou olhando de cima para o monte do mar, vai ser o azul. A luz do sol é a mesma, mas quem está recebendo a luz do sol está refletindo uma cor diferente. Isso é uma palavra de sabedoria muito grande. Por quê? Porque a luz de Deus é a mesma, mas a cada um que recebe vai refletir de uma maneira diferente. É o que a gente vai entrar na contemplação. Daqui a pouco a gente vai falar da contemplação em Santa Teresa e São João da Cruz, e a gente vai ver que a mesma ação de Deus, em Santa Teresa é uma, em São João da Cruz é outra. E olha que os dois viveram na mesma época, partilhavam as mesmas coisas, eles tinham as mesmas conclusões, entre aspas, sobre a oração, e um descreve a contemplação de um jeito, e outro descreve a contemplação de outro, completamente diferente. Então, cada um de nós acolhe essa fase de transição de uma maneira completamente diferente. Para mim, foi muito difícil. Porque é aquela coisa perdida, não tinha quem me ensinasse a rezar. Eu me agarrava a Santa Teresa e foi assim, a grande
meu noviciado, quando eu li esse capítulo primeiro das Quartas Moradas. Eu chorava e parecia uma criança quando eu li isso. Meu Deus, por que nunca ninguém me disse isso antes? Por que ninguém nunca me disse isso antes? Então, assim, é fundamental, assim, é muito importante essa formação de hoje, mas as que passaram, a que vai vir é menos, porque a gente lidar com, é muito pessoal, assim, a de quarta-feira também é muito importante, porque a noite escura todo mundo quer saber o que é, mas essa formação é muito importante porque eu estou dando para vocês meios, eu não estou acabando tudo que é oração, eu estou dando os meios, dizendo onde é que vocês vão procurar, todas as citações de Castelo Interior, de Caminho de Perfeição, quero ver Deus, se Deus quiser vai sair em português ainda esse ano, para vocês irem atrás e buscar e para vocês orientarem os seus formandos, para que não sejam igual a eu e muitos de vocês, que não tinha ninguém que ensinasse a rezar, e que teve que aprender tateando, batendo a cabeça na parede. O povo da Santa Teresa, 18 anos, batendo a cabeça na parede, não tinha ninguém que ensinasse a ela. Então, é muito importante para cada um você saber como dosar a meditação e a contemplação. Saber que quando a pessoa chegar na hora da contemplação, quando a hora que ela chegar nessa oração, nessas consolações, saber dizer para ela, você não precisa fazer nada não. Para mim, o que me ajudou? Quando você tem oração de quietude, como é que faz? Porque o que ela é finalmente? Deus vai tomando a nossa vontade, né? Deus vai tomando a nossa vontade, bem aqui assim, bem pertinho aqui, bem aqui pertinho do centro da alma. Deus vai tomando a nossa vontade. E quando Ele toma a nossa vontade, a gente não quer outra coisa a não ser estar ali diante dEle. E a gente está ali. Só que o que acontece? A imaginação ela vai na lua e volta. A memória ela pira, mas o nosso coração está em Deus. É muito interessante quando vem o entendimento, nosso coração está em Deus. Essa frase caiu assim uma vez, nosso coração está em Deus. E aí a imaginação vai na lua e volta. Só que o que você tem que fazer? Você finge que é uma bolsa, você não presta atenção nela, fica aqui com Deus. Para mim, o que me ajudou bastante? Cantar uma música. Que aí eu fico cantando. Eu vou ser cantado, só que eu estou cantando. Tipo assim, a música está aqui só para a minha imaginação ter alguma coisa que eu quero fazer. Só para o meu intelecto ele estar pensando em alguma coisa, porque senão ele vai se perder, vai pensar na calça jeans que eu vou precisar usar mais tarde. Daí eu fico aqui, eu vou ser cantando, mas meu coração está em Deus, não importa o que eu estou cantando, não. Por quê? Porque o meu coração está na mão de Deus. Isso faz parte do meu próprio esforço? Não, é Deus. Na hora que começou, foi Ele que me deu, na hora que parar, Ele que me deu. Não adianta eu querer fazer força de ficar aqui de olho fechado, parado, olhando, porque não adianta. Então, nessa hora você esquece tudo, bota uma música aqui para rodar na sua cabeça, do jeito que você quiser, e fica lá, diante dele. Estar diante do Santíssimo é muito bom, porque você se volta para o Santíssimo e você fica olhando para ele e a coisa ajuda. Quando não tem Santíssimo, você está em casa, é mais difícil, mas assim, mais Deus. Quem já viveu sabe o que eu estou dizendo. Santa Teresa disse isso milhões de vezes. E eu acho que todo mundo aqui já teve uma experiência dessa. Todo mundo aqui, eu acho que já teve um momento na sua oração pessoal que você parou e Deus tomou e você não tinha